Mas o que eu quero te ensinar aqui nesse vídeo são meios bem simples de você se tornar um coach que controla completamente a sua sessão, inclusive a primeira, para levar ao fechamento do contrato. Para isso eu quero que você preste bastante atenção e até que pegue papel e caneta aí para anotar o que você achar importante. Desliga, se possível, o que te distrai aí por alguns minutos, como as notificações de mensagem, telefone e os outros atrapalhadores aí no geral, porque eu gostaria que você se concentrasse no que eu vou dizer, pois eu vou te ensinar o básico da comunicação inconsciente. Isso mesmo, comunicação inconsciente. Aquela que o seu cliente não sabe que está acontecendo, mas que você sabe. Então, o seu poder de persuasão cresce em níveis astronômicos. E provavelmente você está pensando, quem sou eu para te ensinar essas coisas? Já me apresentei, mas acho que vai ser bem interessante você saber algumas coisinhas mais sobre essa pessoa, o que ele fala. Sou membro da Sociedade Brasileira de Coaching, membro da Sociedade Interamericana de Hipnose e eu tenho certificação internacional da Corporate Coach U e outras várias. Sou praticante apaixonado de programação neurolinguística e sou criador dos cursos de Introdução à PNL para Coaches, Ferramentas Criativas de Coaching, Primeira Sessão Matadora e o Coach Sem Limites. Isso me credencia para ensinar qualquer coach, mesmo que completamente leigo em PNL, a base para começar a decolar e a cobrar o que o seu processo vale, mas principalmente para você ser o coach que dá resultados rápidos e duradouros e que praticamente lê a mente do cliente. Eu vejo dois tipos de coach. Aquele que não está mais nessas armadilhas, que eu vou te contar, e que está cobrando o quanto o processo vale, comandando a sessão, recebendo indicações e tal, e um outro tipo de coach que não tem a menor ideia do porquê ele não consegue viver de coach e fica cobrando baratinho ou então implorando para ter o próximo cliente. Se você é mulher, você vai entender melhor que ter opções para qualquer situação é sempre melhor. Imagina que você vai sair para uma festa e tem que escolher sua roupa. É melhor ter várias opções para poder encaixar seu estilo exatamente na festa que apareceu ou ter poucas opções que te engessam, que te deixam sempre a mesma? Certamente você respondeu que quer opções e quanto mais melhor, provavelmente. E é exatamente disso que eu estou falando, dessa possibilidade de você se ajustar a qualquer situação que apareça e a qualquer tipo de cliente que te contrate. E sabe como eu sei disso? É porque tudo de errado que pode acontecer no processo já aconteceu comigo. Quando me formei coach, eu praticamente implorava para alguém fazer um processo comigo. E quando eu estava nas sessões, eu acreditava em tudo que o cliente dizia. Eu achava que somente ferramentas seriam ser suficientes para colocar o cliente em ação. Só que às vezes o cliente confundia a sessão com a terapia, ficava falando da vida, saindo do foco. E isso quando ele já chegava com foco, né? Pois eu encontrei muita gente que não sabia nem para onde queria ir. Eu estava igual o porco selvagem que eu falei lá no início do vídeo, lembra? Daqui a pouco a gente volta nele e você vai entender a semelhança dele com nós, coaches. Eu já estudava PNL naquela época e aplicava processos de hipnoterapia para resolver problemas que impediam as pessoas de viverem bem. Eu percebi que essas pessoas se transformavam mais rapidamente e acabavam fazendo coisas que levavam elas para o sucesso na vida profissional e na vida pessoal. Eu ficava com uma sensação de que faltava alguma coisa para o coaching andar melhor. Eu ficava até com a confiança meio baixa, porque eu pensava que eu não ia ser capaz de viver disso. Só que eu era meio cético de misturar coaching e PNL, então eu fazia processos completamente distintos, um de PNL e um de coaching separado. Afinal de contas, a terapia, na maior parte das vezes, ela busca o passado e o coaching considera tudo de hoje em diante, em linhas gerais. Mas a PNL não serve só para transformar o passado, mas também o futuro. E principalmente transformar você numa pessoa que parece, aos olhos de muitos outros, que tem superpoderes. Foi aí que eu comecei a utilizar a PNL para turbinar o meu relacionamento com o cliente e fazer tudo andar como tem que ser. Com a PNL aliada ao coaching, eu vi uma mistura altamente poderosa e eficaz, além do que tudo fica mais prazeroso e ilimitado. É isso mesmo, ilimitado. É mais ou menos assim. O coaching é como uma fruta muito gostosa. Então pensa aí numa fruta que você gosta muito. A PNL é como um doce muito gostoso, tipo chocolate. Para mim é gostoso. Comer a fruta preferida é muito gostoso. Comer chocolate também é muito gostoso, pelo menos para mim. Mas comer a fruta toda melada no chocolate, ou então como um fondue, por exemplo, fica muito mais gostoso do que as duas partes sozinhas. Entendido isso, dá para imaginar como eu fiquei excitado misturando coaching e PNL. E aí eu passei a perceber o tempo que eu tinha perdido separando as duas coisas. E você, quando você aprender essas técnicas, provavelmente também vai lamentar não ter aprendido antes. Foi aí que veio outra sacada. Eu comecei a utilizar as técnicas que eu vou te ensinar no momento das minhas primeiras sessões, que eu dou de graça para o cliente. E aí eu comecei a fechar um processo atrás do outro e eu percebi que se eu tivesse tido essa atitude antes, eu teria chegado a cobrar o que eu cobro hoje por um processo, que é mais que a média da maioria dos coaches,
um ano antes, mais ou menos. É por isso que eu quero que você corte caminho na sua carreira e decole o quanto antes, e é por esse motivo que eu vou te contar agora quais são as 5 principais armadilhas que detonam o seu processo de coaching e como você sair completamente de todas elas usando PNL. Primeira armadilha, o contador de histórias. Todo mundo adora uma bela história, então você pode se ver em algum momento em meio a uma história que o seu cliente conta para todo mundo, que é a história dele, né? Ou ainda ele confundir a sua sessão com uma terapia e ficar desabafando as mágoas da semana lá. Se ele fizer isso com você, que é o que ele faz com todo mundo, que é contar as tristezas dele, ele vai ficar insatisfeito com o coaching e com você também, assim como ele está com a vida. Se você não estiver atento, a maior parte da sua sessão vai virar um bate-papo. Mas como coaching não é igual tomar um café com um amigo ou fazer uma terapia, você tem que se concentrar no que é importante e fazer o que foi pago para fazer, antes que a sua sessão termine sem você ter feito o que você precisava fazer. Ou então ficar se estendendo por horas para finalizar uma simples ferramenta. E isso aí é que pode te levar, sem você perceber, a segunda armadilha, perder a noção do tempo. Com aquele bate-papo tradicional que normalmente a gente abre a sessão, né, junto com o feedback da sessão anterior, se a gente descuidar, a sessão rola e você perde a noção do tempo que passou. Então, dar um break na conversa é uma boa opção. Mas como interromper o cliente sem que ele se sinta ofendido? Primeiro, você deve ter estabelecido rapport com ele logo nos primeiros minutos da primeira sessão e continuar de sessão a sessão. E se você não sabe o que é rapport, eu vou te dizer em linhas gerais aqui. Rapport é mais ou menos o mesmo que empatia em português. É uma palavra francesa. Porém, é uma empatia inconsciente, daquelas que a pessoa gosta de você sem saber por quê. Aprendendo as várias maneiras de fazer rapport, você vai estar numa sintonia em que você vai poder desviar a história do seu cliente com algumas frases que você vai ter pronta para esse momento. Por exemplo, eu gostaria que você parasse aí por um momento, pois eu quero saber qual é o ponto principal que vem à sua cabeça sobre isso. Ou então até usar um gesto com as mãos, pedindo para ele fazer uma pausa, perguntar o que você pretende fazer sobre isso. Se você tiver estabelecido rapport, você vai conseguir focar o cliente sem deixar ele chateado. A efetividade dessas pausas ela pode ser ampliada se você tiver instalado âncora, se essa poderosa ferramenta da PNL vai te ajudar em muitos outros momentos. Ou então também você pode utilizar padrões da linguagem hipnótica, atenuadores de linguagem, para deixar esse corte aí um pouquinho mais brando, tá?